Fala, criptoinvestidores! Romário Madureira aqui com vocês e hoje eu vou ensinar algumas estratégias para você operar vendido, operar em short e ganhar com a queda do ativo. Mas antes de mais nada, dê o seu like aqui no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Isso é muito importante para ajudar a crescer o canal e você também ficar informado quando eu postar um conteúdo aqui no canal. Então vamos lá, vejam só. A gente tem aqui o gráfico do Bitcoin utilizando o tempo gráfico diário, né? Então, cada vela dessa aqui representa um dia. E se a gente está numa tendência de baixa no diário, significa que essa tendência ela é feita por topos e fundos descendentes. E aí, quando vai fazendo topos e fundos descendentes, eu observo esses topos e aí eu vou colocando essas linhas aqui. Essas linhas recebem o nome de resistência, né? Visto que elas estão acima do preço. Se tivessem abaixo, seria suporte. E aí, quando eu vou operar vendido, essas resistências elas servem como entrada para o meu short. Então, cada resistência dessa aqui é uma possibilidade de shortar, é uma possibilidade de vender o Bitcoin e lucrar com a queda dele. Foi o que eu fiz aqui, ó, nessa última aqui, que foi ontem, quando o Bitcoin veio buscar aqui a média de 12 períodos. E aí foi uma observação feita no gráfico que cada vez que o preço retorna à média de 12 ou de 26 períodos, o que a gente observa aqui? O preço ele rompe, dá continuidade ou ele começa a cair? Ele começa a cair, foi o que eu observei aqui. Então toda vez que o gráfico diário aqui do Bitcoin chega na EMA 12, a força vendedora, os ursos empurram o preço para baixo. E é claro que se eu observer esse padrão, eu vou operar vendido em vez de operar comprado. Lembrando que está um ótimo momento para comprar Bitcoin, visto que ele está o quê? Buscando uma base de preço no mensal. Então, para longo prazo, seria muito interessante, mas isso fica para uma outra hora. Vamos lá. Então, a partir do momento que eu observo isso aqui, eu vou estruturar o meu trade. Como é que eu vou estruturar o trade? Eu observei que seria próximo à EMA de 12, e aí eu começo a colocar algumas ordens aqui. E é claro que às vezes o preço ele vai um pouco além, né? Aqui ele foi até a de 26, aqui também ele foi um pouco além, mas isso aí é aceitável, tá? O que importa é o fechamento, e o fechamento ele está acontecendo aqui sempre respeitando ou a EMA de 12, na maioria do tempo aqui, ou a EMA de 26 períodos. Então o que ocorre? Você pode fazer o seguinte: se você for um pouco mais conservador, você pode entrar com 50% do seu capital aqui e 50% do seu capital você entra aqui na EMA de 26 períodos. Ou seja, quando o preço tocar a EMA de 12 períodos, você vai lá e vende 50% da sua operação. E quando, caso dê continuidade aqui, tenha, né, esse a gente fala agulhada aqui, né, ou o preço ele tende a percorrer um pouco mais antes de fechar o dia, aí você, se tocar na EMA de 26, você vende também o restante do seu capital. Então, se você está lá com 100 reais, você vendeu 50 reais aqui, que é o ponto 1, a primeira entrada aqui, e depois você vende o restante, né, quando tocar a EMA de 26. Pode perceber aqui que vem respeitando há um bom tempo aí no gráfico diário, ok? É uma possibilidade. Ah, Romário, quanto que eu vou colocar aí? Quanto que eu vou entrar nessa operação? Ah, isso aí fica a critério de cada um. Mas o que eu posso te falar é quanto que você não vai perder. Ou seja, quanto que seria o seu stop. Suponha lá, vou colocar aqui um exemplo. Você está aí com um capital de R$ 1.000. Então você tem um capital aí de R$ 1.000. E aí você vai para o trade aí. Se você for para esse trade, quanto que você vai poder, né, quanto seria viável você utilizar? Estou com R$ 1.000 aí e você não vai entrar na operação com mais de 10% do seu capital. Então você vai fazer o trade. Você vai fazer o trade utilizando quanto? Bom, gente, estou falando, isso aqui é um exemplo, tá? Tipo assim, uma questão de controle de risco, né? E como eu gerencio. Cada um tem a sua possibilidade, cada um tem a sua maneira aí,
né? Quanto tem uns que podem entrar com mais, outros podem entrar com menos, aí fica a critério de cada um. Então, estou dando um exemplo aqui com R$1.000, e aí você vai entrar no trade não utilizando mais do que 10%. 10% seria dos R$1.000, que vai dar quanto? Vai dar um valor aí, você não entra mais de R$100 na operação, ok? Porque fica um valor confortável, às vezes você entra muito alavancado, você entra com um valor muito alto, entra com todo o capital seu, e caso você perda, né? Caso você tenha uma operação que seja contrária ao que você planejou aí, você vai acabar tendo problema para recuperar seu capital, e não é isso que a gente quer, né? Então você tem aí uma entrada no trade de 10%. Vou colocar aqui, e aí isso aqui representa 10% do seu capital, beleza? Ah, Romário, posso entrar com mais? Pode, como eu já disse, mas eu não aconselho, principalmente quem está começando agora a estruturar, né, a entender um pouco desse mercado aí. Então, entrada no trade 10% aí, que é R$100, ok? E aí, quando você entrar, você comprou, né, dentro da operação, vou colocar aqui como que você vai proceder. Dentro do trade, você vai colocar o seu stop para não perder. No máximo, não pode perder mais do que 5% do capital total. Então você não pode perder. E quanto que ficaria isso aí? Colocar aqui, ó, 5% daria R$50. Então você não pode perder mais do que R$50 na operação. E esses R$50 seria equivalente a quanto? 50% do valor que você está entrando no trade. Olha só, isso aqui. Estruturar aqui para você poder entender melhor. Se você entra na operação com R$100 e o seu stop, não é, de 5% do seu capital total, ou seja, você está entrando com esses R$100 e você pode colocar o stop de até quanto? 50% dentro, utilizando esse 100 aqui. Então veja, eu entrei na operação aqui, eu posso colocar o stop confortavelmente aqui, acima da média de 26 períodos. Quanto que vai dar aqui, ó? Por exemplo, se eu entrar no trade aqui, ó, tocou na média de, deixa eu puxar aqui, tocou na média de 26 períodos. Quanto que dá essa distância aqui em porcentagem de uma média a outra? Vamos calcular aqui, ó. Só pegar a régua aqui. Então, da média de 26 até a de 12, perdão, até a média de 26. 6,83. Então, eu posso colocar até um pouco acima aqui, né? Dentro da análise técnica, quando a gente coloca um suporte ou resistência aí, a gente deixa uma gordurinha de 1 a 3% aí, que é esse preço. O preço pode oscilar, né? A gente pode ter esse pavio aí e depois ele retorna. Então vejam só, até aqui, ó, eu tenho quanto? Colocando aqui 7,18 aí, vamos colocar, então vou colocar aqui 10% aqui. Então vamos supor 10%. Então tem 7 mais 3%, que é o máximo permitido dentro da análise técnica aí. Então, baseando nos estudos de John Murphy. Aí, o que eu tenho aqui? 10% aí. Vou colocar aqui mais ou menos 10%, 11%, 12%, pronto, vamos supor. Aí, coloquei 12%. O que ocorre? Em nenhum momento aqui, ó, eu posso ver que o preço ele subiu acima da média de 26. Quanto aqui, ó, o máximo que a gente teve aqui, ó, ele subiu aí 3%. Então, se eu coloco acima coloquei 4%, né, fechando lá 7, 12%, eu vou ficar confortável. Romário, se o preço subir mais que isso aí, se subir mais que isso, paciência, né? O trade deu errado e você vai ser estopado. Mas vejam só, se eu colocar um stop de 12%, quanto que eu vou perder aqui? Eu vou perder R$12 que eu entrei no trade de 50, ou perdão, de R$100. E qual é o máximo que eu posso perder? R$50, que seria o equivalente a 5% do meu capital total. No entanto, 5% fica muito aceitável, porque quando eu acertar um trade, ele vai pagar esses 5% de prejuízo, né? E vejam que aqui será muito menos
que a gente está disposto a perder colocando o stop, ok? Então estou colocando aqui um stop acima da média de 26 e fica muito confortável eu carregar essa operação. Romário, e qual seria o meu alvo de saída? Veja só, se eu estou entrando no gráfico diário, e o gráfico diário geralmente, se ele não for perder esse fundo aqui, ele vai buscar uma base de preço ascendente contra a anterior. E aí, quando que a gente vai observar essa base de preço? Vai ser aqui, ó. A gente pode ver, fez um fundo, aí vai lá, faz topo, e aí se for buscar uma base de preço, ela será anterior a essa aqui para poder buscar, tentar um pivô aí e inverter a tendência no diário, tá ok? Beleza. Se por acaso o preço for buscar um pivô de alta, o que vai acontecer? Essa base de preço, a maior probabilidade dessa base de preço ser formada é quando a gente tiver o quê? Quando a gente tiver uma hora em sobrevenda. Então eu vou lá, olha aqui, ó, uma hora em sobrevenda, pagar aqui. Então, onde que eu posicionaria a minha saída? Eu olharia, ficaria de olho em uma hora em sobrevenda. E como que eu vou observar isso? Vou observar isso utilizando o RSI Levels. E aí, olha só, números psicológicos são muito bons também para você utilizar como saída do short, né? E aí tem aqui, ó, 35 mil. Então você saia da operação quando ele começar a entrar em sobrevenda de 35 mil. Então você coloca um pouquinho antes aí, 35.010, 35.009, 8, enfim, para você sair como o seu alvo. E a partir daí, Romário, pode ser que ele vem aqui em 35 mil e o preço continue a cair. E aí o que você vai fazer? Quando chegar nesse alvo, você não vai vender todo o seu, né, toda a sua operação, você não vai sair 100%. Venda 50% da operação e aí quando você vender 50% da operação, caso o preço continue caindo, já que você está num short, você não vai ficar com aquela sensação, poxa, saí do trade e poderia ter ganhado mais. Se você vendeu 50%, você ainda tem 50% lá que vai, né, te ajudar psicologicamente aí e você continua potencializando e ganhando ainda dentro do trade. Romário, beleza. Então vendi 50% e o que eu faço agora? Olhei lá, eu vou pegar o meu stop, olha só, eu tenho aqui, ó, eu entrei, o meu stop estava lá de 12%, acima da média de 12 períodos. O que eu vou fazer agora? Eu vou trazer o meu stop para mais perto. Geralmente eu utilizo assim, ó, eu pego o stop e coloco ali para o meu preço de entrada um pouquinho abaixo, se tiver igual aqui, ó. Qual foi a minha última base de preço? Minha última base de preço foi aqui foi o ponto máximo em 38.919,98. Então, o meu stop eu coloco um pouco acima disso aqui. Então, vou colocar igual aqui, a gente teve 38.919. Então, por exemplo, eu vou trazer o stop para 39,1, por exemplo. Não é? Não deixa em números redondos, porque números redondos são psicológicos e as pessoas adoram estar utilizando isso aí. Por exemplo, aqui pode ser que ele venha, né, buscar 39 e depois retorne novamente. Então eu coloco um pouquinho acima aí da base de preço, a última formada aqui, e aí o meu stop, que estava lá de 12%, ele cai aqui praticamente para o meu preço de entrada ou às vezes até abaixo, dependendo de como estiver comportando o ativo. E aí eu fico confortável. Por quê? Eu já saí de 50%, já ajustei o meu stop para quase 0 a 0 e eu já tenho lucro na operação. Caso o trade, né, o preço venha voltar aqui e pegar meu stop, nesse momento agora eu não vou ter prejuízo na operação, né? Porque os 50% na maioria das vezes já paga, já me dá um lucro caso eu seja estopado. E se o preço continuar a cair, conforme ele vai caindo e perdendo alguns pontos interessantes, rompeu aqui, então vou vendendo um pouquinho, vendo mais 10%, vendo 20%. E assim eu vou estruturando. Por quê? Caso o preço ele venha a cair muito aqui, ó, ele venha distanciar muito aqui da média de 12, a gente sabe que em algum momento ele vai buscar uma base de preço, né? Mesmo que essa base de preço seja abaixo da anterior, né, um fundo descendente, e a maior probabilidade é o quê? Que ele venha de novo retornar, buscar quem? Ele venha buscar
a média de 12 períodos, igual estava acontecendo aqui. Então, em algum momento ele vai retornar. E é claro que quando ele retornar, eu terei outra oportunidade. E aí, se você quiser segurar, se seu preço tiver o preço distanciar muito e a média for descendo aqui, ó, por exemplo, suponha que quando você for buscar a base de preço agora, a média ou o preço ele tenha descido de uma maneira mais brusca e aí a média já esteja aqui. Então fica confortável caso você queira, né, vir segurando um ativo. E aí o que você faz? Caiu mais? Tira o stop que está aqui, o stop que está aqui agora e vai ajustando ele. Traz o stop para cá, para a última vez que tocou a média de 12. E conforme o preço vai caindo, você vai conduzindo a operação e potencializando seu lucro. Quando que eu tenho que ficar atento no tipo de short? Quando eu observar que o preço está caindo, mas eu estou tendo o quê? Um volume de venda decrescente. Aí a força compradora está perdendo força, né, dentro do ativo e eu ficaria um pouco mais receoso aí ao observar isso. Mas enquanto o preço estiver caindo e eu ver que o volume de venda ele estiver ascendente, ele estiver crescente e toda vez que ele fizer esse recuo para a média aqui, que a gente tiver um pouco de compra, que a gente observar isso aqui, fazendo a bandeira de baixa, né, dando continuidade a várias bandeiras de baixa, a bandeira de baixa, quando ele recua para a média de 12 períodos, o que acontece? O meu volume de compra ele é abaixo da média na maioria das vezes, ou ele é o que? Decrescente, não é um volume muito robusto, não, a gente não vê a compra, a gente não vê os touros, né, entrando com mais agressividade. Então, enquanto o volume de venda tiver acima, tiver ascendente, a gente não tem o que se preocupar na operação de short, tá ok? Então, o que eu estou explicando foi utilizando o gráfico diário, essa estratégia, né? As possibilidades de short. Ah, Romário, se eu for um trader mais agressivo, eu não quero esperar o gráfico de diário, eu não quero esperar esse gráfico de um dia. Você pode utilizar essas estratégias no gráfico de 4 horas, que são onde os traders mais agressivos estão. Então, eles vão utilizar o gráfico de 4 horas, observando alguns padrões gráficos aí, né? Bandeiras de baixa, vai observar triângulos descendentes, que são padrões de continuação, flâmula, a gente pode ter também uma flâmula de baixa aí, enfim, a gente pode observar alguns padrões e aí dar continuidade também. Agora, os gráficos de 1 hora, de 15 minutos e de 5 minutos, eu não recomendo para operar, visto que eles estão muito, digamos assim, muito sensíveis a esses ruídos, a essa volatilidade. Lembrando que o mundo cripto já é muito volátil e se a gente utilizar 5, 15 minutos, a gente tem maior probabilidade de errar nossas operações. Tem muita gente que utiliza. Eu prefiro proteger um pouco mais o capital e eu uso gráfico de 4 horas e de um dia. Nesse momento, no atual cenário que a gente tem, a conjuntura econômica aí, e os mercados não estão muito saudáveis, eu ainda fico receoso com o gráfico de 4 horas e prefiro operar no gráfico diário, tá ok? Então, gente, eu gostaria de pedir novamente que se inscreva no canal, que dê o seu like, que ajude no crescimento do canal, isso é muito importante. E aí, gostaram dessa análise aí? Qual é a sua opinião? Você usa já short? Deixa nos comentários aí. Se você quer outros vídeos sobre qual assunto, qual sua dúvida, pode colocar aí que eu faço de bom agrado e posto aqui no canal, tá ok? Então, até a próxima, fiquem com Deus, forte abraço e espero que vocês tenham gostado aí. Bons trades e muito dinheiro no bolso para nós.